Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, estamos com mais uma videoaula dentro do programa de preparação para o Jubileu 2025, cuja proposta do Papa Francisco é estudarmos as 4 constituições do Concílio Vaticano II. E dentro da Lumen Gentium está lá a vida consagrada. Então nós teremos 2 encontros, não é, sobre a vida consagrada, que é o caderno 21 dos cadernos do concílio. É com muita alegria que eu estou com você, meu irmão, minha irmã, para esse momento de reflexão e de estudo. Nós, em primeiro lugar, vamos ver que, sem fé, a vida consagrada não pode ser entendida. Eu faço parte de uma congregação nascida na cidade de Aparecida, a terra da padroeira do Brasil, as Irmãs Mensageiras do Amor Divino. E já estou nessa caminhada há 55 anos de consagração a Deus, a serviço do povo de Deus. Então é uma alegria realmente poder refletir brevemente sobre a vida consagrada dentro deste caderno 21 da CNBB, que é justamente para nos preparar para o Jubileu de 2025, que estamos em oração, porque este ano o Papa nos propõe viver mais um momento de intimidade e de oração. Então, como eu falei, sem fé, a vida consagrada dos religiosos e religiosas não pode ser entendida. 50 anos após o Concílio Vaticano II, o Vaticano ainda não perdeu a sua validade. Mais do que nunca, nós precisamos de repensar, de retomar os impulsos e as orientações do Vaticano II. Por isso, nós estamos nesse programa de formação para o Jubileu, que é um desejo tão grande do Papa Francisco. A vida consagrada, presente na história da Igreja, desde o IV século, tem sido mesmo um grande desafio, mas também uma grande luz e uma força e um testemunho. Quantos de nós que não conhecemos religiosos e religiosas espalhados pelo Brasil, espalhados pelo mundo, desde o século IV, dando um testemunho de doação e de serviço à Igreja? O mundo entende a vida religiosa na assistência aos necessitados, aos doentes, aos pobres, à educação, à saúde. Porém, é difícil entender a vida consagrada na sua consagração. Como entenderá uma vida chamada a amar a Deus com um coração indiviso e com liberdade audaciosa de se oferecer completamente a Ele e buscar ser memória viva de Jesus? A vida consagrada só é compreendida na fé, tanto para nós que nos consagramos na vida consagrada, como para o povo de Deus, leigos e leigas, entender a nossa vida no aspecto de fé, porque é a resposta ao amor de Deus na fé. Nós somos apaixonados buscadores de Deus. Este, podemos dizer assim, que é o que classifica a identidade dos religiosos e religiosas, pessoas apaixonadas por Jesus. Os consagrados não pregam a si mesmos, mas a Jesus. Quantos exemplos de grandes homens e de grandes mulheres, desde o início do cristianismo, assumem a causa e dão a própria vida. Quantos, como o bom samaritano, vê as dores, se aproximam daqueles que sofrem, escuta aqueles que sofrem e cuida, como grandes bons samaritanos ao longo da história. O olhar descobre, a palavra revela e comunica. Como apaixonados buscadores de Deus, os consagrados e consagradas testemunham o que experimentam no seu interior, que é o chamado, o Senhor que chama, uma experiência de dentro de cada um de nós. Sentimos-nos chamados e enviados a serviço para doar o Evangelho, para servir os irmãos e irmãs nas mais diferentes situações. Nós somos chamados e chamadas a estar com Jesus mais de perto, acompanhá-lo, porque a presença dele é que faz arder o coração. E como nós refletimos no ano passado, no ano vocacional,
quando temos o coração ardendo de ardor, de amor a Jesus, os pés se movimentam e vamos a caminho daqueles que necessitam, da evangelização, do serviço social, da ação pastoral, do cuidado, seja na saúde, na educação e nos serviços quanto às necessidades dos irmãos mais pobres, dos irmãos mais fragilizados. A vida consagrada é um dom de Deus. Isso nós não temos nenhuma dúvida. É um dom de Deus à Igreja. Desde o século IV, com os padres do deserto, logo em Santo Agostinho, São Pacômio, Santo Antão, quanto São Basílio, os primeiros consagrados que, vendo o mundo necessitado de um anúncio, de um testemunho mais coerente, eles vão para o deserto e começam a formar pequenas comunidades, e daí nasce a vida consagrada. A vida consagrada, ela toma a forma que Jesus assumiu na sua missão. Jesus assumiu uma maneira de estar unido ao Pai e viver a serviço dos irmãos. Assim são os consagrados e consagradas, que Jesus, pela sua encarnação, ele justamente viveu pregando, orando, anunciando o Evangelho, testemunhando uma intimidade profunda com Deus. Assim, a vida consagrada é uma história de amor apaixonado pelo Senhor e apaixonado pelo reino, apaixonado pelo povo de Deus. Uma vida apaixonada. E a pessoa consagrada, a pessoa consagrada são revelados em Cristo o seu chamado, a sua identidade e a sua missão. Então é com Jesus e por Jesus que nós, consagrados e consagradas, vivemos. Assim sendo, prosseguimos o caminho e neste ano em que preparamos para o jubileu, queremos cada vez mais sermos testemunhas na nossa igreja a serviço do reino. Brevemente, então, nós vamos falar o que caracteriza bastante a nossa vida consagrada, que são os conselhos evangélicos. A vida consagrada é um enamoramento em direção à humanidade de Cristo. Veja bem, um enamoramento em direção à humanidade de Cristo. E nós assumimos seguir Jesus, pobre, obediente e casto. A vida consagrada responde a um convite para seguir um caminho de confirmação à oblação de Jesus. Ele se entregou totalmente ao Pai sob a guia do Espírito Santo, que purifica e liberta, a fim de se configurar com a Cristo, virgem que, sendo somente do Pai, foi para todos e servo de todos, amor total a todos. Por isso, o religioso, a religiosa, segue o Jesus casto. O religioso, a religiosa, segue a Jesus pobre, não por falta de recursos, mas que escolhe não ter nada. O próprio Jesus não tinha onde reclinar a cabeça. E nós, pelo nosso voto de pobreza, nós renunciamos ter propriedades. O consagrado é a consagrada, nada lhe falta, mas tudo é a serviço do reino. E, finalmente, o consagrado e a consagrada faz o seu voto de obediência, seguindo a Jesus, e estar sempre a serviço do reino de Deus. Um sim ao Pai para servir aos irmãos e irmãs. A vida da pessoa consagrada é a abertura ao chamado com o coração indiviso. O que significa esse coração indiviso? O nosso coração é totalmente voltado para o serviço de Deus. Nós renunciamos a uma família, mas não renunciamos ao amor. Então, esse coração indiviso que se expressa no nosso voto de castidade, com o coração libertado, que se exprime na pobreza e no viver, sem nada ter de si próprio, com um coração dócil que se exprime na obediência. Então é realmente um caminho muito bonito que nós vemos tantos e tantas que se propõem a viver assim no mundo, ainda hoje, no mundo de hoje. O voto de castidade, meu irmão, minha irmã, não é uma renúncia ao amor, porque nós renunciamos ao casamento, ao matrimônio, a uma família, a ter filhos, porém não renunciamos ao amor. Pelo contrário,
O consagrado e a consagrada tornam o seu coração capaz de amar cada vez mais livremente a todos e todas. Então, pelos conselhos evangélicos, o consagrado testemunha de modo palpável a vida aqui e para sempre, a vida eterna, já presente no meio do nosso mundo. A Eucaristia, na vida do consagrado, é o coração da vida consagrada. Na Eucaristia, os consagrados abraçam o seu Deus e o amor de suas vidas, onde repousam e renovam as suas forças. Eu sempre vivo esta experiência entre os consagrados e consagradas que amam verdadeiramente a Eucaristia e participam diariamente. Você percebe isto, os consagrados e consagradas, dentro do possível, porque quantos consagrados estão, às vezes, espalhados por áreas, principalmente as irmãs, que não têm a Eucaristia diariamente. Porém, ela continua, Jesus no sacrário, sendo a força de cada um e de cada uma de nós. Na Eucaristia, os consagrados encontram a força para seguir totalmente a Jesus, obediente, casto e pobre, feito pão partido para a vida do mundo. Também a vida de oração dos consagrados e consagradas, porque o amor exige estar com a pessoa amada para aprender, ouvir cada vez mais a voz do Mestre. Por isso é exigido de cada consagrado, de consagrada, essa assiduidade e o cuidado com a sua vida de oração. É urgente estar com Jesus, ficar com Ele e permanecer nele. Finalmente, outro amor da vida consagrada é viver ao modo de Maria. O dom da virgindade de Maria, nossa mãe, com o seu fiat, com o seu sim generoso, leva o consagrado, a consagrada, a aprender com a disponibilidade de Maria, perseverando humildemente na missão a que foi chamada. A que foi chamada a vida consagrada. Então, Maria é o modelo de mãe, é o modelo de consagrada, é o modelo de discípula. Por isso, os consagrados e consagradas vivem, se espelham em Maria, especialmente no seu sim, no seu fiat. Assim, podemos concluir com o que caracteriza a nossa vida consagrada de modo especial. Chamados a estar com Jesus, a viver com Ele mais proximamente, a viver em comunidade e sermos enviadas em missão. Na intimidade mais profunda com Cristo, as pessoas consagradas acolhem o seu desejo, que nenhum daqueles que Ele chamou se perca. Por isso, nos dedicamos de modo especial à missão evangelizadora, a missão da libertação, a missão de levar a vida onde ela mais precisa, onde a vida mais clama. Nunca me esqueço de uma expressão de Irmã Mercedes Casas, que foi presidente da Confederação Latino-Americana dos Religiosos. O lugar dos consagrados e consagradas é aonde a vida mais clama. É aonde a vida mais clama. Assim, colaboram os consagrados e consagradas de múltiplas maneiras com a missão da Igreja, segundo a riqueza dos seus carismas, porque vemos que tem instituições dedicando à saúde, à educação, à evangelização, ao serviço aos mais pobres, segundo o carisma, o dom do Espírito Santo ao seu instituto, à sua instituição. E assim vivemos em profunda comunhão com a Igreja, porque queremos ser presença de amor, de serviço e dedicação. Então agradeço a sua atenção e desejo um prosseguimento nessa preparação, principalmente na oração, preparando-nos para celebrar, mesmo que não estejamos presentes nas celebrações universais, mas em cada uma das nossas comunidades, em cada uma das nossas paróquias, possamos celebrar o jubileu da nossa redenção no ano 2025. Fiquem com Deus.